Boa noite, meus irmãos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sandro, eu faço parte da liderança aqui da igreja. E hoje está sobre mim a responsabilidade de trazer a vocês uma das porções mais belas do livro de Tiago, pelo menos na minha opinião. E antes de começarmos a entrar sobre os temas práticos de como Tiago vai nos apresentar esse tema, eu queria iniciar fazendo uma das perguntas que com certeza é uma das perguntas mais icônicas que você já ouviu ou até mesmo já fez. O que você quer ser quando crescer? Essa é a principal pergunta feita a crianças e adolescentes, principalmente na minha época. E as respostas são das mais variadas possíveis. Nós temos desde um super-herói até um advogado, desde médicos até pilotos de Fórmula 1. O importante é que desde o início das nossas vidas, desde que somos crianças, desde que somos pequenos, nós somos convidados a nos planejar. Nós somos convidados a fazermos os nossos planejamentos. E nós, assim como crianças, muitas vezes fazemos isso da forma errada ou de uma forma imatura. E é isso que Tiago vai apresentar nesta porção que nós vamos ler do texto. Se você ainda não identificou sobre o que falaremos, nós vamos falar hoje sobre planos. E como você sabe, estamos em uma série, ou caminhando para o final de uma série, onde Tiago vai apresentar um cristianismo prático. Ou seja, como nós vivemos as situações da nossa vida diária, da nossa vida ordinária, de uma forma prática, onde tudo acontece e como nós devemos lidar com as situações sempre levando aos pés de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e nós vamos ler hoje Tiago no capítulo 4, dos versículos 13 até o 17. A palavra de Deus diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa é a palavra do Senhor. Baixa sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque nós chegamos até aqui e viemos aqui para louvar, para adorar ao seu nome. Obrigado pelo tempo de louvor e de adoração. Obrigado porque nós temos um tempo para voltar e confessar a nossa fé naquilo que cremos. E obrigado, Pai, pelo tempo que nós teremos agora com a palavra. Senhor, que o seu Espírito Santo possa passear nesse lugar e tocar o coração dos meus irmãos. E na medida em que o Senhor ministre no coração dos meus irmãos, faça assim comigo também. Que as minhas limitações de fala e conhecimento não atrapalhem o movimento do seu Espírito nesta igreja. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar nas aplicações práticas de como fazer os nossos planejamentos, eu preciso te situar do que está acontecendo nessa cena. Tiago está se comunicando com uma parcela da igreja, com alguns cristãos que são negociantes. Ele está chamando a atenção deste povo porque esses negociantes, esses cristãos, estavam fazendo seus planejamentos de ir até uma cidade, ficar um tempo, fazer os seus negócios e ganhar dinheiro, mas eles estavam esquecendo de algo extremamente importante, de colocar Deus no processo. O grande ponto aqui, e meus irmãos, não é falar sobre fazer planejamentos é ruim, pelo contrário, fazer planos, ter sonhos e desenhar projetos, tudo isso é muito bom, é necessário, porque nós vivemos uma vida onde é cheia de caos. Se não nos planejarmos, se não tivermos os nossos projetos, se não tivermos os nossos sonhos, a nossa vida entra em colapso. Mas o que Tiago está nos alertando nessa noite, o que Tiago está dizendo a nós por meio desta cena, é que não é sobre o fato de nos planejarmos,
mas é sobre o fato de não colocar Deus como centro dos nossos planejamentos. Esse povo estava fazendo seus planejamentos assim como os pagãos, que não acreditam nesse Deus que nós falamos, que é todo-poderoso, que é grandioso, acreditam em si mesmos e por isso fazem seus planos colocando Deus de fora, fazendo como se Deus não existisse. Era isso que esses cristãos estavam fazendo. Como cristãos, meus irmãos, nós temos que entender que não é sobre nós, sobre o nosso tempo, mas sobre a boa mão do Senhor, que nós somos dependentes de Deus. É esta a cena que Tiago está dizendo. E olhando para esse texto, eu quero propor a vocês 3 grandes implicações. Que um planejamento sem Deus vai trazer às nossas vidas, onde essas implicações podem transformar ou modificar como nós lidamos com o tempo, com as nossas emoções e com a nossa espiritualidade. É aqui que a gente vai começar a caminhar pelo texto, por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar por ele, e que ao final desse sermão a gente possa chegar à conclusão de que não é sobre as minhas forças ou a minha vontade, mas como Jesus disse, que seja feita a vontade de Deus. A primeira implicação é o tempo. Olhem comigo no versículo 13. Tiago diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Tiago está chamando a atenção desses cristãos de forma visceral. Ele está dizendo, ouçam agora, pois eles estavam fazendo seus planos para ir a uma cidade a fim de ganharem muito dinheiro, a fim de fazerem os seus negócios, e estavam deixando de colocar Deus como centro desse projeto, como centro desses planejamentos. E como eu disse a você, como cristãos, a primeira coisa que esse grupo deveria fazer é colocar em oração os seus planos e os seus projetos, colocar aos pés daquele que é o único Deus todo-poderoso, que pode dizer sim ou não aos planos, e eles estavam deixando este Deus todo-poderoso de fora. Um comentarista do Novo Testamento chamado Simon Kistemaker, ele comenta o seguinte: o pecado de não se dirigir a Deus em oração é uma das ofensas mais comuns que um cristão cometeu e comete ainda no tempo de hoje. O tempo, ele é o primeiro afetado quando de forma arrogante nós ignoramos o fato de que nossos planejamentos só podem se concretizar se nós, por nossas forças, conseguirmos fazer, se nós ignorarmos o fato de que Deus não é todo-poderoso. Meus irmãos, Deus é o dono de todas as coisas e nós só conseguimos concretizar os nossos planos se Ele disser que nós assim o faremos. Quando ignoramos esse fato de que Deus é o centro de todas as coisas, nós começamos a fazer os nossos planos colocando neles prazos e metas que com toda certeza serão frustrados. Teremos metas que não serão alcançadas. E com base nesses planos, nós começamos a negligenciar tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que realmente é importante. Olhamos e focamos de um jeito que nossos planos são o nosso motivo de vida e nós corremos e corremos e corremos e nos dedicamos e gastamos toda a nossa energia para conseguir conquistar os nossos planos, ignorando Deus e ignorando tudo que é importante, dedicando tempo somente nesse foco. E quando nós paramos para pensar, vemos que as coisas que são relevantes na nossa vida, como o tempo que nós temos com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo e principalmente com Deus, é negligenciado. O sábio Salomão vai dizer em Eclesiastes 2, nesse capítulo, Salomão vai dizer tudo o que ele conquistou, ele vai ponderar tudo aquilo que ele ganhou, as vitórias que ele teve, todo o processo, tudo o que ele tinha de riqueza. Mas em algum momento nesse capítulo, o sábio Salomão vai dizer algo que é uma conclusão dessas suas falas, de tudo isso que ele conquistou. E ele vai dizer assim: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil.
foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eu acredito que nesse momento Salomão deva ter sentado em seu trono, olhado toda a sua grandeza, tudo aquilo que ele conquistou, todas as batalhas que ele venceu, e ao mesmo tempo ponderado sobre tudo aquilo que ele negligenciou. Salomão negligencia a Deus e ele entende que não era sobre ele ou sobre aquilo que ele conquistou, mas sim sobre Deus, o Deus de todas as coisas. Quando ignoramos Deus nos nossos planos, não ignoramos só a pessoa de Deus, mas ignoramos a paz que Ele traz em todo o processo. Porque, meus irmãos, somente debaixo das asas do Altíssimo é onde nós temos descanso. Agora, eu poderia vir aqui e pregar um sermão extremamente preguiçoso para você, dizendo: fique em casa, não se preocupe, Deus fará tudo por você, você não precisa fazer mais nada. Só que isso seria o maior erro que eu poderia fazer com esse texto tão magnífico. Porque Tiago, ele está dizendo para nós que esse povo, mesmo planejando fazer os seus planos sem Deus, eles estavam planejando ir. Veja comigo, hoje ou amanhã iremos. Eles estavam saindo da sua zona de conforto e indo para outro lugar. O ponto crítico aqui é que esses homens, eles estavam presumindo ter o controle de todas as coisas, o controle de todos os fatores, acreditando que tudo se realizaria de acordo com a sua boa vontade, por meio dos seus próprios esforços, e não estavam entendendo e não considerando Deus. Eles queriam ser Deus. Eles estavam com o sentimento de serem o próprio Deus. Sentimento esse, meus irmãos, que é muito conhecido na história. Quando a serpente chegou para Eva em Gênesis 3, no capítulo 5, a serpente diz assim: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o resto da história, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Eu costumo falar para os presbiteráveis que eu sou agente do caos, porque uma da parte da minha vocação é ser capelão hospitalar e funeral. Ou seja, eu estou ingressado dentro dos ambientes mais caóticos da vida das pessoas. E algumas semanas atrás, eu e a minha esposa, nós fomos enviados para uma visita hospitalar de um irmão que não é da nossa igreja, nem desse estado ele é, mas é de uma igreja bem de longe, e ele veio para cá para fazer alguns exames, e quando ele chegou, os médicos olharam para sua esposa e o médico disse: o seu marido não tem mais jeito, ele só tem mais 2 semanas de vida. Quando nós chegamos no hospital, a cena que se desenhava naquele quarto era essa. De um lado, a família enlutada, pronta, esperando o tempo para chorar. E do outro lado, um irmão que não sabia dessa prerrogativa médica, que tinha uma fé inabalável e que estava esperando o tempo para se levantar, pegar as suas coisas e ir embora. Ambos estavam esperando algo, ambos estavam esperando tempo. Tempo este que nenhum dos dois poderia agir. Somente Deus poderia dizer e decretar qual seria o destino desse homem. Percebam que por mais que os médicos disseram 2 semanas, esse diagnóstico havia sido dado há 2 meses atrás. O único decreto, meus irmãos, que se cumpre é aquele que sai da boca de Deus, pois somente há poder para modificar o tempo aquele que disse: haja luz e houve luz, ou aquele que disse: acalme-se o mar e o mar se acalmou. Somente pelas palavras que saem da boca de Deus, o tempo é modificado. Nós não somos nada, assim como Tiago vai dizer no versículo 14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Não temos o controle do tempo.
somos limitados, nós não conseguimos enxergar além do que a nossa visão consegue ver, nós não conseguimos saber o que acontecerá daqui a alguns segundos, porque somente Deus é o dono do tempo, o Senhor do tempo e dono de todas as coisas. Pensando sobre essa família que eu acabei de contar para vocês, eu ponderei essa pergunta a mim. Se fosse comigo e eu tivesse um diagnóstico de apenas 2 semanas, o que eu faria? O que vocês fariam? Eu sou uma pessoa que tem diversos planos na minha vida. Eu tenho toda a minha vida planejada. E quando eu ponderei sobre esse diagnóstico, eu cheguei à conclusão de que essas 2 semanas eu não dedicaria 1 segundo para concretizar qualquer um dos meus planos. Eu dedicaria essas 2 semanas a viver as experiências e o pouco tempo que eu tenho com as pessoas que eu amo. Pessoas essas que nessa correria de correr e alcançar e conquistar foram negligenciadas por meio dos meus planos que não estavam conectados com a boa mão do Senhor. Percebam que o tempo é algo muito complexo e quando nós perdemos o pouco de tempo que temos com aquilo que é importante, quando não conectamos Deus nesse processo, nós gastamos tempo de forma errada. Meus irmãos, desde o início nós temos uma inclinação do nosso coração para tentarmos em alguma medida tomar o lugar que é do Senhor. Queremos a glória que é do Senhor, queremos a independência que é do Senhor. Nós queremos propor os nossos próprios planos sem que Deus esteja nele. Ou seja, no final das contas, o que Tiago está nos dizendo é que quando nós ignoramos Deus nesse processo, quando nós ignoramos Deus em nossos planejamentos, quando nós queremos tomar aquilo que é de Deus, não somos diferentes de Satanás, que quis ser igual a Deus. Por isso, quando você for fazer os seus planejamentos, quando você desenhar os seus projetos e os seus sonhos, lembre-se sempre de colocar eles aos pés daquele que é dono do tempo e dono de todas as coisas. Se a primeira implicação é o tempo, e se nós entendemos que quando tiramos Deus dos nossos planos, inevitavelmente correremos atrás dos nossos objetivos sem olhar para os lados, quando nós tiramos Deus desse processo, nós desenhamos prazos e metas que não se cumprem, e esse tempo em que nós desenhamos em nós mesmos vai chegando e as metas não vão sendo realizadas, nós inevitavelmente teremos o sentimento mais difícil de lidar atualmente no século XXI, chamado ansiedade. Vejam o que Tiago está dizendo no versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago está trazendo luz à brevidade da vida, à limitude da capacidade humana de saber sobre o futuro. Nós não passamos de neblina que quando o sol chega, ela se esvai. Esses homens estavam fazendo os seus planejamentos de uma forma arrogante. Tiago vai mostrar isso quando ele diz que esses homens olharam e disseram: nós passaremos um tempo aqui, faremos negócio e nós ganharemos dinheiro. Eles tinham a certeza do seu futuro, eles tinham a certeza de que fazer esses negócios dariam a eles muito dinheiro. E Tiago nos ensina como deveria ser. Tiago olha para esses homens e diz: em vez de vocês disserem, passaremos, ganharemos e faremos, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Conversando com a minha psicóloga nessas semanas que antecederam a pregação, eu perguntei para ela qual tinha sido o aumento de pessoas que foram até o consultório dela e qual teria sido o sintoma que ela identificou mais visto no pós-Covid. A resposta dela foi simples: um aumento muito grande nas consultas e, em sua maioria, ou quase todas, por questões de ansiedade. Sendo que desses, a sua maioria estava frustrada, pois a pandemia havia ceifado as suas expectativas de futuro e muitos estavam perdidos com seus planos, seu futuro havia sido comprometido.
O que Tiago está nos ensinando nada mais é do que Jesus já nos disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, quando ele diz: portanto eu, o Cristo, Deus, lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus está dizendo a mesma coisa que Tiago vai dizer no texto que nós lemos. Por que que vocês ficam ansiosos se, na verdade, quem comanda o cosmos não é vocês, sou eu? Por que que vocês ficam temerosos com as situações da vida, com o caos, se, na verdade, o especialista no caos sou eu, que criou todas as coisas, e não vocês? Há 2 semanas atrás, em uma aula do seminário, eu fui impactado por um dos textos mais belos do Antigo Testamento, pelo menos na minha opinião. Uma das orações mais lindas e que sintetiza esse ponto que a gente está falando agora. Como você sabe, eu não vou contar a minha história de novo, no fim do ano passado, eu e a minha família vivemos uma das maiores dores que um ser humano poderia viver. Nós perdemos o nosso filho. E essas marcas, elas foram tão profundas e tão difíceis de lidar, que hoje, quando nós temos boas notícias, quando nós nos alegramos, nós não conseguimos nos alegrar de forma plena, porque essas marcas estão em nós. As nossas emoções estão abaladas ainda hoje, depois de tantos meses. E há 2 semanas eu fui apresentado ao salmo mais lindo, a uma das orações mais belas. O profeta Abacuque, e eu vou pedir para o time de comunicação botar Abacuque aqui, porque Abacuque é um pouco difícil de se encontrar na Bíblia. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que nós choremos, ainda que as situações da vida estejam em caos, ainda que a escuridão esteja à frente dos nossos olhos, por mais que a gente veja os nossos celeiros se esvaziando ou estejam vazios, Abacuque está nos ensinando a colocar as nossas emoções no trilho certo, aos pés da pessoa certa, Jesus. Por isso, meus irmãos, quando nós perdemos algo ou quando nós tivermos dúvidas, sempre temos que nos ajoelhar e dizer: por mais difícil que seja, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei, engrandecerei o Deus da minha salvação. Assim como Abacuque, Tiago está nos ensinando de forma prática que no final o único movimento que importa é colocar os nossos planos aos pés de Deus, na perspectiva correta aos pés da cruz. E por isso ele nos ensina, ao invés de definirmos nós vamos, nós faremos, nós ganharemos, dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Como eu disse a você, eu tenho diversos planos. A minha vida profissional, ministerial, familiar, eu tenho diversos planos que já estão traçados por um longo tempo. Eu sou a pessoa que conseguiria responder a pergunta que os RHs mais fazem nas entrevistas: o que você quer ser ou ter daqui 5 anos? Eu poderia responder facilmente sobre todas as áreas da minha vida. Porém, no dia 13/12 de 2020, e percebam que as coisas lá na minha família, elas acontecem em dezembro, não é só o Natal. O caos também aparece em dezembro. Eu experimentei essa fala de Tiago: se o Senhor quiser, viveremos. Decidi fazer uma cirurgia de septo, uma das cirurgias mais banais que existe na face da Terra. E às 6h40 da manhã eu tive um choque anafilático na mesa e a minha pressão caiu para 4/2 e eu quase fui conhecer a Jesus. O que essa história quer dizer é que, independente dos meus planejamentos, independente se eu planejei 5, 10, 15, 20, 30 anos à frente, naquele momento eu poderia seguir os meus planos. Senão, eu simplesmente acordaria
e veria o Senhor. Tiago está nos ensinando em como colocar as nossas emoções, como colocar a nossa vida no caminho e no trilho certo, colocando não somente o tempo, mas também as nossas emoções aos pés do Senhor. Tiago está nos mostrando algo muito relevante, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, em nossos planos, em nossas ações, em nossos projetos. Devemos reconhecer a submissão ao Senhor e dizer, se o Senhor quiser, viveremos. Caminhando para o final, meus irmãos, até aqui Tiago ele tem nos mostrado tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que nada tem que ser feito ou planejado se não for colocado aos pés do Senhor. Porque quando nós não colocamos não somente o tempo e não somente as nossas emoções, mas a nossa espiritualidade é impactada. Vejam comigo no versículo 16, Tiago diz, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. A segurança que nós temos em nós mesmos de dizer, eu sou, eu posso, eu consigo, eu vou, essa segurança em nossos planejamentos, ela traz em nós uma espiritualidade deturpada, porque na medida em que eu só falo do eu e não de Deus, nós queremos roubar a glória que é de Deus. Nós estamos dizendo, eu não preciso de Deus porque eu posso, eu consigo. E não é mais se o Senhor quiser, mas sobre o que eu quero, sobre o que eu vou fazer. Nosso objetivo com isso é dar glória a nós mesmos e não a Deus. J.B. Phillips, um tradutor da Bíblia anglicano, nos oferece a seguinte paráfrase. Como não poderia deixar de ser, você sente orgulho dentro de si ao planejar o futuro com tamanha segurança. Esse tipo de orgulho nada tem de bom. Essa vanglória não vale de nada, pois o único objetivo que ela tem é gloriar-se nas suas próprias realizações. Isso não é somente injustificável, como também é inaceitável diante de Deus. Tentar roubar a glória que é de Deus é uma atitude maligna, como diz Tiago. Quando a nossa espiritualidade está deturpada, nós focamos somente na glória própria, não conseguimos enxergar o caminho certo, não conseguimos enxergar aquilo que é bom. Por isso, o pastor Isaac, no último domingo, leu um versículo que o apóstolo Paulo, em Romanos 7, no capítulo 19, vai dizer, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Agora Tiago, no seu último versículo, no versículo 17, ele expande um pouco a sua mensagem. Tiago ele sai desse grupo de pessoas cristãos que são negociantes e ele olha para a igreja como um todo e diz assim, portanto, vocês cristãos, não somente mais esse grupo, mas vocês todos, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O pecado da omissão, o pecado da negligência. Jesus vai contar uma parábola que vai mostrar exatamente esse pecado. A parábola do bom samaritano, onde Jesus nos mostra dois personagens que deveriam fazer o bem, porque são ungidos por Deus para fazer o bem, o sacerdote e o levita. Eles simplesmente ignoraram fazer o bem e passaram à frente, porque o seu tempo estava comprometido, as suas emoções não estavam conectadas com Cristo e a sua espiritualidade era falsa, pois não cumpriram aquilo que foram chamados para fazer, o bem. Nós, como cristãos, somos chamados a fazer o bem, a amar uns aos outros de forma sacrificial. E quando nós não fazemos isso, quando nós olhamos para as dificuldades do nosso próximo, quando nós vemos o nosso próximo caído e como cristãos simplesmente passamos porque o nosso tempo é mais importante, porque as nossas emoções são mais importantes e porque a nossa espiritualidade está errada, estamos cometendo pecado. Agora a pergunta que você pode me fazer é,
Ok, e quem é o nosso exemplo? Para onde nós devemos olhar sobre como fazer os nossos planejamentos? Meus irmãos, a resposta ela é muito simples. Olhem para Cristo. Jesus Cristo se entregou em uma cruz e fez e executou o maior plano, o plano perfeito. Ele se entregou por nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele não somente se entregou e completou o plano da salvação, ele era o próprio plano, o plano perfeito de Deus para o mundo, desde antes da fundação do mundo, é chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpriu de forma perfeita, de forma plena, o plano de Deus quando se entregou de forma voluntária por nós. O plano da salvação, o maior, o mais complexo plano, foi executado por aquele que não somente era homem, mas também era Deus. Ele, o Cristo, esperou o tempo certo para se entregar. Ele colocou as suas emoções no lugar certo e entendeu no momento de maior angústia, quando estava ajoelhado, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. E ao entregar o seu espírito naquela cruz e dizer: está consumado, Jesus entregou toda a glória ao Pai, que ao terceiro dia ressuscitou e colocou Jesus assentado no maior lugar de proeminência, à direita de Deus, o Pai. Enquanto, meus irmãos, por meio de um homem, o pecado entrou no nosso coração, por meio de outro homem, o pecado foi pago. Por meio de um homem, o nosso tempo ele foi afetado e agora nós somos seres limitados e seres com os dias contados. Mas por meio de outro homem, chamado Jesus Cristo, e por meio do seu sangue, nós recebemos a eternidade. Enquanto por meio do coração falho de um homem, nós perdemos a intimidade com Deus, por meio das mãos de Jesus, nós recebemos e fomos chamados de filhos de Deus, recebemos a reconexão com o Pai. Por meio de um coração de um homem egoísta, nós fomos chamados inimigos de Deus. Por meio do amor de um homem chamado Jesus Cristo, nós somos chamados de filhos. Enquanto um homem tentou ser igual a Deus, colocando seus planos, seus tempos, as suas emoções e a sua espiritualidade de forma errada, ignorando Deus de todas as coisas, Deus Filho se tornou o homem para nos deixar o exemplo de como é o modelo certo de um planejamento, onde tempo, emoção e espiritualidade estão conectadas diretamente com o Pai. Que nessa noite, meus irmãos, ao baixar a sua cabeça para orar, você possa voltar aos seus planejamentos, reconectar com os seus planos, com os seus sonhos e colocar a partir de hoje as suas emoções, o seu tempo e a sua espiritualidade aos pés da cruz de Cristo. Porque somente o Deus de todas as coisas tem poder para concluir os seus projetos. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós olhamos para Cristo e nós podemos ter a certeza, nós podemos ter o exemplo de como fazer os nossos planos, de como conectar o nosso tempo, as nossas emoções e a nossa espiritualidade. Senhor, nos ajuda nesse processo a entender que o Senhor é dono de todas as coisas e que, Pai, nós possamos fazer o bem porque nós somos chamados filhos de Deus. Pai, esteja conosco durante esse processo, esteja conosco durante essa semana e que todos os planos que nós construímos a partir de agora, Pai, estejam conectados com a sua boa mão e com o Senhor. Pai, que o Senhor seja o centro dos nossos planejamentos, que o Senhor seja o responsável pelos nossos planos e que, Pai, a partir de hoje, tudo que fizermos, Senhor, nós possamos dizer que seja feita a sua, não a nossa vontade, porque este é o exemplo que nós temos em Cristo Jesus, que entregou a sua vida por nós e foi dependente do Senhor se entregando. Por isso, Pai, que nessa noite o Senhor esteja conosco, esteja em nossos planejamentos,
para a honra e glória do seu santo, bendito e glorioso nome. Que tudo que fizermos seja conforme a sua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém.